Dentro de 5 segundos, o programa que poderá mudar a sua vida. Restauração. Paz do Senhor Jesus a todos os irmãos que estão conectados conosco nesta tarde abençoada de quinta-feira. Programa Restauração, órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Hoje o programa especial Heróis da Fé, também junto com a Restauração, cedido gentilmente esse espaço para nós falarmos de obra missionária. Então, por isso que nós confundimos. Aí a gente está tão acostumada a apresentarmos o programa Heróis da Fé que a gente já vai logo falando, mas este programa é o órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração. Presidente Pastor Humberto Schmidt Vieira, e fica situado na Avenida Farrapos, número 312, Floresta, pertinho, muito pertinho da rodoviária de Porto Alegre, pertinho do centro histórico de Porto Alegre. Você é sempre nosso convidado especial para participar conosco de todos os cultos, que é diariamente ministrado aqui à noite, no período da tarde. Sexta-feira, amanhã, temos um culto maravilhoso. Mas hoje, como nós anunciamos, temos uma participação muito especial dos nossos irmãos lá da Itália, eles que estarão conosco. O missionário Rodrigo Sica, também a sua família, eu não sei se eles irão participar também, a irmã Michele, as suas filhas. É uma alegria mesmo nós sabermos e termos notícia dos nossos irmãos que estão trabalhando lá em outro continente, tão distante, mas nesse mesmo sentimento, que é um sentimento que vem do coração de Jesus. Então fique conosco aí até 13 horas e 30 minutos. Às 13 horas vai mudar o link, mas nós vamos continuar aqui conversando com eles, conhecendo um pouquinho mais da Itália, da história, também sobre a vida do irmão Rodrigo Sica, da irmã Michele. Muita coisa boa. Fique aí juntinho conosco, divulgando esta programação, compartilhando, deixando o seu like. É muito importante. Que maravilha. Paz do Senhor, irmão Rodrigo Sica. A paz do Senhor, irmã Ivoneide, a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos dessa abençoada programação. E é sempre uma grande alegria, irmã Ivoneide, estar participando, estar aqui falando com os irmãos um pouco da nossa vida, da obra missionária e principalmente glorificando a Deus. A alegria é toda nossa tê-los conosco nessa programação. Eu vi o olho da irmã Michele lá, né? Vamos dar um jeito assim de colocar a irmã Michele na câmera. Paz do Senhor, querida irmã, que saudade. Ah, que coisa boa, agora sim. Agora dá para ver um pouquinho dos dois. Eles estão se ajeitando. Sim, isso, olha o frio que deve estar lá, irmã Tainê. Tá 5 graus, né? Oh, 5, né? Meu Deus. Tô me arrumando já para ir buscar as crianças na escola. Quanto tempo tu tem? Na verdade, eu nem tenho. O Rodrigo pediu só para eu me apresentar aqui, para eu poder... uns 5 minutos para dar a saudação, né? Por isso, então, que tu tá com um casaco até o... Dentro de casa é quentinho, né? Uhum. Aqui eu tô com uma camiseta só. Ah, eu sim. boto assim, facilita, né? Mas uma alegria, irmã Michele. Uma alegria poder ver a irmã aí. A irmã leva quanto tempo para ir e vir até a escola? Não, leva um pouquinho tempo, graças a Deus, é bem pertinho, né? Ah, não. Então, voltando, nós vamos ficar aqui praticamente 1h30 juntos. Dá tempo de tu ir e voltar e participar do programa, então. Acredito que sim. Bênção de Deus. Então vai lá para não atrasar. Tá, paz, Senhor. Beijo, querida. Até mais. Eu pensando, irmã Ivoneide, que era só nós duas aqui, foi mandar beijo. E eu fui no teu embalo.
Eu Ai, passo- glória a Deus. É a saudade, né, Michele? É saudade. Aham. Alegria, irmão Sica. Mas coisa boa, né? Porque a gente está em família. E eu fico muito É feliz de verdade. ver os irmãos. E parece que o senhor está mais magro. Talvez um pouco, nem tanto, né? Eu acho que é a imagem que tá É? chegando aí, mas Está favorecendo? um pouquinho sim por causa do trabalho ali no onde nós trabalhamos ali, trabalha bastante fisicamente também, Uhum. né? Faz bastante esforço e bastante atividade física, acaba Sim, tem um lado positivo, né? sim. Que nos ajuda a ficar Ah, um pouco mais, eu até quero mais fazer, saudável. até quero fazer o seguinte comentário. O senhor, claro, o senhor tem experiência, né? Porque trabalhou lá naquela fazenda, no Desafio Jovem, teve um largo tempo lá trabalhando Sim, no sim, pesado. Mas o senhor tem a sua formação, né? O senhor também. sim. ah, e tá aí agora trabalhando, literalmente trabalhando duro, né? É verdade. Mas vamos primeiro É aí. verdade. Pode ser que alguém que esteja acessando hoje o canal aqui do YouTube, ele vai se deparar com essa entrevista, mas não sabe quem é o irmão Rodrigo Sica. Então, por favor, irmão Rodrigo, a maioria ele conhece, mas vamos lá, quem é o irmão Rodrigo Sica? Sim, não, amém. Nós, né, eu vim de uma família que conhecia, digamos assim, o evangelho, né, de um lar que era evangélico, fui apresentado em uma igreja evangélica ali quando era criança. Nunca foi assim, digamos, de outra religião, entre aspas, né? Uhum, Mas fui conhecer Jesus mesmo dentro do Desafio Jovem, com os meus 22 anos, onde eu fiquei lá dentro dessa comunidade terapêutica, né? Onde conheci a Jesus, a palavra de Deus, tive a vida transformada, conheci a minha esposa, resumindo a história. Fui uhum, liberto por Deus e lá também me tornei um obreiro. E depois de quase 7 anos, 6 anos e 8 meses, eu vim para Porto Alegre novamente. Começamos a congregar, já congregávamos no Ministério Restauração desde lá de dentro. Trabalhamos um tempo aí na Abrace, juntamente com a irmã Ivoneide, que nos ensinou bastante coisa. E depois a irmã Ivoneide foi para Heróis da Fé, é verdade. né? E ficamos aí algum tempo, né? E depois fomos para Osório, fomos encarregados de congregação. Trabalhamos com no Café Convívio, como ali nas funções do Café Convívio, e depois também como supervisor dos Cafés Convívio, implementando esse trabalho. Na época que hoje em dia é o Ombro Amigo, né? Que faz, na verdade, a mesma função, que é resgatar vidas das drogas e está Uhum, levando a Cristo. E no último ano que nós estivemos aí, nós trabalhamos na área Bom Jesus, onde ficamos ali, bem dizer, 1 ano e 1 mês com os nossos irmãos ali da área Bom Jesus, que foi uma experiência também muito gratificante, muito marcante na nossa vida. Eu me formei em serviço social pela Unicinos no ano de 2014, entrei no ano de 2008 e me formei no ano de 2014, né, como bacharel em serviço social. E também trabalhamos aí em algumas áreas da igreja, desde a parte dos veículos, acompanhamos bastante também como assistente social voluntário nas creches, uhum, participando de reuniões, os momentos ali também ajudando a minha esposa na Ilha do Pavão, na parte dando suporte também ali na parte evangelística, na parte também de trabalho mesmo como precisava, que foi uma experiência missionária também aí na Ilha do Pavão, que foi muito bom também para nossa família, para nossa vida, apesar das lutas e dificuldades que nós enfrentamos, foi bem gratificante e a gente vê em tudo isso um grande preparo da parte de Deus em toda a trajetória da nossa vida, as profecias a respeito da obra missionária. Deus foi direcionando, né, muitas partes da história e hoje, na verdade, estamos aqui, né, na Europa, num trabalho novo com a Heróis da Fé, viemos também trabalhando na parte secular. Primeiro ano trabalhei com o turismo, depois veio a pandemia, em que mudou completamente o cenário, não só da Itália, como aqui foi um dos primeiros países, depois da China, afetado na época, né, em 2020. E isso deu uma reviravolta no cenário mundial e aqui também, né, na Itália, e pegamos essa onda toda aí, né, dessa mudança. E num projeto novo também veio alguns irmãos, na época o presbítero Cleito, havia aqui a irmã Ruth Mariana, sua família, uhum. hoje estão em Portugal, a irmã está na Inglaterra, o irmão Cleito está na Inglaterra, e ficamos aqui, eu e a minha família, né? Não vou dizer como o apóstolo Paulo, só eu fiquei, mas na verdade estamos aqui, eu e minha família, e na verdade ainda vivendo esse desafio missionário, né, irmã Ivone? Apesar de serem Uhum. 3 anos,
né? Às vezes alguns irmãos perguntam como é que está a obra de Deus na Itália. Na verdade, né, não é fácil, mas para Deus nada é impossível, e nós estamos perseverando dentro de uma visão de Deus, evangelizando, fazendo culto nas casas. Temos alguns desafios em relação a isso, a questão do tempo, porque ainda trabalhamos na parte secular. Sim. E a vida aqui, na verdade, no centro da Europa, aqui da Itália, melhor dizendo, também a inflação também pegou aqui, é um custo de vida um pouco mais elevado até dentro da própria Itália. E isso exige de nós trabalharmos, também nos dedicarmos no trabalho. Na Heróis da Fé também nos sustenta aqui a parte do nosso aluguel. Isso foi a parte que a igreja, quando foi enviado para cá, que o pastor Humberto nos falou, né? Não, irmão, vai, que a Heróis da Fé lhe sustenta nessa parte agora no aluguel. E o nosso objetivo aqui é estar avançando e perseverando dentro desta visão de Deus, né? O que me faz refletir muitas das vezes, irmã Ivoneide, nossos ouvintes, é aquilo que Filipe estava ali na porta de Samaria, pregando a palavra de Deus para multidões, e Deus lhe chamou para o deserto. E ali tinha uma alma, né? Então nós estamos procurando fazer aqui a nossa parte, temos essa convicção do Espírito de Deus, senão também não estaríamos aqui, né? E perseverando, crendo que Deus, né, está conosco e que a obra é dele e que as coisas vão acontecer também no tempo dele. Temos que fazer a nossa parte, que é nos consagrar, pregar, perseverar, procurar dar um bom testemunho e nos esforçar para estar fazendo a vontade de Deus. Eu creio que se tivesse mais irmãos que viessem para cá, até que esses que têm o direito da cidadania italiana, iria ajudar, criar um núcleo da igreja, uma estratégia assim um pouco mais forte, e também mais com isso, tendo mais tempo, com certeza nós já conhecemos algumas pessoas aqui, né? A minha dificuldade hoje, até para os irmãos também, colaboradores, de repente Deus pode tocar alguém para ajudar mais também a questão da obra aqui na Itália, até para ajudar Heróis da Fé no geral, na Europa no geral, é essa parte financeira. Nós sabemos a dificuldade econômica do real para o euro, né? Então, nós termos mais tempo e termos um templo, alugar uma peça, mas para isso eu precisaria de horários fixos. E estamos orando e pedimos que os irmãos orem por nós para termos um horário fixo para podermos fazer os cultos, porque não podemos fazer cultos em momentos assim. Um dia é na segunda-feira, né? E outro dia é na quarta. E as pessoas querem uma referência, né? Ali, quarta-feira, domingo, terça-feira. E se nós termos mais tempo para ficar assim envolvidos, com certeza ia ser muito melhor, né, para a obra de Deus em si e para a nossa dedicação. E nós sabemos que fazer um trabalho missionário, pastoral... Posso fazer uma pergunta? Irmão Rodrigo, a Tainê, ela tá... bastante dedicação, né? Eu acho que ele não tá me ouvindo. Irmão Rodrigo, a irmã Tainê pediu lá algum... Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Paz, Senhor Jesus. Irmão Rodrigo, o senhor tá indo rápido demais. Tá indo muito rápido. Não sei só eu que achei, né? Mas eu quero perguntar uma coisa. O que é que é muita coisa para falar, né, irmã Ivoneide? Né, irmão Rodrigo? É muita que a saudade daqui do povo é tanto, irmão Rodrigo, que ela quer fazer uma pergunta, então. Não. Assim, essa questão da cidadania. Tem muita gente que não sabe, né, irmã Ivoneide? Como conseguir, como descobrir a cidadania, entendeu? Tu tem como dar um volume um pouquinho mais no microfone dele pra mim, porque eu tô escutando... Ó, melhorou aí pra ti? Ah, sim. Tá. O que acontece? Tem muita gente que não sabe disso, né? Que tem direito a essa cidadania, que tem... Como é que funciona isso? Explica para os nossos ouvintes, porque está pela Rádio Esperança também, né? É bem importante para que mais pessoas possam ter acesso a essa informação, né? E qual é a importância de buscar isso, irmão Rodrigo? Sim, existe uma lei, né, na Itália, que se a pessoa tem um parente, por exemplo, um bisavô, pode ser até mais, não importa o grau de parentesco, a Itália ainda tem uma questão que tem que ser da homem, né, de um parentesco homem, mas pode também ser por parentesco mulher, mas tem que entrar com uma causa aí na justiça, pode demorar um pouquinho mais, mas dá também. E então seria, através deste parente, se construir uma árvore genealógica, resumidamente falando, conseguindo as certidões de nascimento, casamento, óbito, todos os documentos da vida dessa pessoa, e aí que entra às vezes as dificuldades, porque tem que ir nas igrejas, às vezes ia lá de trás, né? Um grande exemplo disso foi o presbítero Cleito, que fez isso até sozinho, entre aspas, porque ele não contratou uma agência, que às vezes sai caro para quem não tem dinheiro.
A e Rutinha também fez isso, né? a irmã Ruth também, né? Ela passou por algumas provas até e se esforçou bastante para conseguir a sua cidadania, Sim. né? Veio aqui para a Itália. E aí tu constrói a árvore genealógica, vai no comune, que se comune é a cidade, né, onde nasceu o seu familiar, o antenato, que diz em italiano que seria o bisavô, o avô, ou então trisavô, tetravô, né, que tataravô. Que então ali para se comprovar a árvore genealógica até chegar a pessoa que tem o direito da cidadania italiana. No Brasil existem dados que 15% da população tem o direito da cidadania italiana, né? É um país que tem um dos países do mundo que mais pede cidadanias, depois da Albânia, que é aqui do lado, é o Brasil, né? Que pede, tem muito brasileiro que tem esse direito, porque depois isso também se abre em toda a União Europeia uma facilidade na documentação. Nós vivemos aqui na Europa, né, e já também passamos pela Questura e vemos aqui que isso é de grande importância, a documentação. Você, quando tem a documentação como um cidadão, isso você, pela lei, né, é que você é considerado um cidadão e tem todo o direito de transitar em toda a União Europeia. Então, isso para a obra de Deus, né? Então, o passaporte italiano, ele é o 10º passaporte mais potente do mundo, né? Onde te abre mais portas no mundo, né? Tanto até para os Estados Unidos, conseguir visto mais fácil, para entrar em inúmeros países, centenas de países no mundo, o passaporte italiano ajuda isso, para a obra de Deus, e isso é muito bom. Eu entendo hoje em dia, posso ser suspeito de falar isso, se alguém tem esse direito, tem esse passaporte, sendo que há uma necessidade na Europa, principalmente de nossa igreja, estar crescendo e precisa de pessoas com raízes fundamentadas na palavra de Deus, é quase, não me arrisco a dizer, um chamado e uma responsabilidade ter pelo menos orar a Deus, por que Deus me deu essa cidadania e por que eu tenho esse passaporte, né? Porque existe uma necessidade muito grande aqui, né? Da igreja crescer, de pessoas Foi como cresceu em Portugal. Hoje, Portugal, graças a Deus, a gente vê a obra crescendo, né? Cada vez mais. Mas começou sempre com um núcleo de irmãos que já tem a revelação, que se uniram ali. Missionário Sandro, Éder, pagaram o preço, dormindo em carros até na rua. E hoje o trabalho está lá, crescendo, né? Com o pastor João César e também com todos os obreiros que estão com o pastor João César, lhe dando todo o suporte e apoio, né? Então seria muito importante ter esse núcleo da igreja, né? É uma renúncia, né? É uma mudança muito grande vir por um outro país, assim, as pessoas têm que ter realmente Deus, uma estrutura, mas quanto mais irmãos se unir nesse núcleo, se fortalece mais, né, irmã Ivoneide, do que só uma família, porque é como diz a Bíblia, é melhor serem 2 do que 1, né? Verdade. Então, 2 famílias, 3 famílias, daqui a pouco 3 famílias trabalham, conseguem sustentar um missionário que fique mais livre para fazer a obra com o dízimo, né? Consegue um trabalho aqui, consegue já alugar uma sala e ali, para as pessoas que virem visitar, já dá uma visão de corpo e vem até o procedimento das irmãs, como é que é a igreja, facilita mais o trabalho, né? Com certeza. Irmão Rodrigo, o senhor falando aí, eu também tenho descendência de italiana, né? Quem sabe também não vou ter aí um direito, uma cidadania, né? Então vamos... então Jesus te pergunta, Ivoneide, por que tu tem essa cidadania? Qual é o propósito de Deus? Sim. Isso ficou gravado, irmão Rodrigo. Vou guardar isso. Quem eu descobri agora, eu vou dizer, por que Deus te deu essa cidadania? Eu orava a Deus por isso, né? Deus, por que eu tenho isso? Como é que foi a preparação? Irmã Tainei tem uma pergunta bem importante ali. Como é que foi a preparação? Pode perguntar, irmã Tainei. Para o senhor ir para aí, irmão Rodrigo. Simplesmente assim, vou para a Itália, eu vou ir. Ou não, Deus lhe moeu um pouquinho, bastante, antes de ir para aí. Tá moendo um pouco mais agora. Meu Deus. Eu lembro uma madrugada, a gente estava aqui na oração, o irmão Rodrigo Sica se levantou, outros irmãos que eram lá da Bom Jesus se levantaram e saíram para ir atender a congregação, porque deu um tiroteio lá, irmão Rodrigo. O senhor lembra disso? Sim. O que o senhor passou lá na Bom Jesus? Como é que foi? Bom Jesus, os irmãos conhecem, né? Não vamos falar. Mas é ali, os irmãos conhecem, a Bom Jesus é um dos lugares onde tem aquelas guerras de facções, né? Então, vira e mexe, tinha aqueles ataques que vinham, assim, repentinos, com carros armados. E passamos ali por, no mínimo, 3 tiroteios bem graves e um tirotearam a porta de uma das nossas congregações. E a bala passou na calça
no vão da calça de um obreiro, Senhor. de uma pistola. E pegou o tiro bem onde estava sentado o filho do Paulo Jair, que tinha ido no banheiro bem na hora. Meu Né? Foi um Deus. livramento de Deus, né? Do presbítero evangelista, não sei, já o irmão Paulo Jair, né? Lá que era da Bom Jesus na época. A irmã Michele também, mas Deus ali- trabalhou. É. Também estávamos Lá na ali, ilha. né? Muitas vezes a irmã ia nas vigílias ali com as irmãs e via depois vinha aquele pavor ali no bairro, né? Via as pessoas mortas na rua, né? Não sei nem se pode falar isso aí também no programa, né? Depois também tá no YouTube. Aham. Mas são coisas que a gente vivenciou e tudo é um preparo. Eu entendo que na nossa vida cristã, O senhor, no- enfrentou, como o senhor a gente enfrentou a estuda- guerra do tráfico, então, na verdade. Assim, teve ali eu no. passei- Isso eu creio que ele pode falar assim, É. não tem problema. É Não sim, citando também nomes, na né? construção do templo novo, lá teve algumas empecilhos, recebemos ameaças, né? De pessoas que estavam até dentro da cadeia. Passamos ali algumas coisas, né? Eu achei E interessante, tudo diferente. interessante, meu Rodrigo, porque nós estivemos lá na Bom Jesus, né? O pastor Leandro nos convidou para estar lá. Eu creio que faz uns 15 dias atrás, aquela obra está avançando e me veio justamente porque Deus usa um para plantar, outro para regar, e o Espírito Santo vai dando crescimento. Então, o senhor foi ali que iniciou aquela grande obra. Aí um Na rapaz. verdade, o pastor que me antecedeu, Uhum, eles já tinham ganho o terreno e eles faziam Sim. campanhas ali de jejum e oração numa tenda já naquele terreno. Então é algo que, como a senhora está falando, né? sim. A gente está fazendo a obra de Deus. O pastor que veio antes também ali fazia campanhas de jejum e oração com os irmãos. Nós abraçamos o projeto que ele me passou e demos continuidade. E assim passou para o pastor Leandro, né? E Deus ali, com todas as dificuldades, já está crescendo ali e o templo está Sim. sendo construído, né? Então tudo é uma experiência, né? E um preparo, né? É verdade. Me chamou a atenção porque um rapaz, quando nós chegamos ali, que o pastor até e o outro irmão vieram nos buscar aqui, eu e a missionária, quando nós chegamos, estava um rapaz com uma cerveja na mão, né? E ele foi, não, deixa que eu abro, abriu o portão lá, deixou entrar, cuidou ali, toda aquela coisa, e uma pessoa que é dali da vila, né? Que não é cristão, tudo. Eu digo, é um trabalho que está sendo feito e com certeza Deus vai alcançar aquele povo ali, né? Sim. Os irmãos são muito guerreiros ali. Quem às vezes não conhece esses trabalhos assim dentro das vilas teria que conhecer, né? Ali é um campo missionário com mais de 100 mil almas ali, as vilas de Porto Alegre, essa realidade do tráfico. Sim. E os irmãos que congregam ali, eles são guerreiros, esforçados, os irmãos. A gente passava por algumas vezes, tendo o culto, baile funk, as pessoas usando droga na porta da igreja, querendo Misericórdia. entrar para fazer suas necessidades biológicas no terreno da igreja, saía os diáconos para não deixar. E na hora do culto, aquela opressão espiritual, né? E essa é a realidade ali da Bom Jesus, algumas vezes. Os irmãos que estão ali, de repente, se algum ouvir, vai até rir e vai falar, né? Alguns iam me dizer, para, maneira, pastor, senão ninguém vai querer vir para cá, né? Alguns me diziam, não fala muito. Não, mas tem guerreiros ali, o irmão Juarez, a irmã Lourdes, são bem do início. lá Irmão de trás, né? Givanildo, Irmão Givanildo irmã também. Mari, A irmã Marilisa, todos os irmãos ali. são Né? guerreiros de Todos Jesus. os irmãos são trabalhadores, guerreiros. Na hora assim, que precisava, todo mundo se unia e cada um fazia ali suas habilidades na igreja. Um já botava uma placa, o outro já ia para a parte da elétrica. Os irmãos são um povo ali bem unido, né? Unidos. Que coisa Nessa extraordinária. parte, quem puder para fazer um evento, a obra de Deus ali, tem uma necessidade, né? Os irmãos se unem e trabalham juntos, né? Mãe Ivaneide, tu viu a pergunta ali do irmão Carlos Aníbal? Não, Ele disse assim, a paz, e quem não tem essa cidadania italiana, dá para fazer a obra missionária na Itália? Pode fazer, eu entendo assim, irmã, não estou dizendo aqui que é uma revelação de Deus, mas tem Portugal, por exemplo, o Brasil e Portugal têm ótimas relações diplomáticas. Depois de 5 anos em Portugal, você fica cidadão português, né? Então, uma Olha aí. pessoa tendo essa disposição e se organizando para fazer essa imigração, já tem a estrutura espiritual da igreja em Portugal e sente essa chamada, vai para Portugal e ali a pessoa fica 5 anos, se torna um cidadão português e depois também pode transitar em toda a União Europeia, né, com muito mais facilidade. E além de passar 5 anos ali num estágio já, com toda a base e estrutura espiritual que nós temos em Portugal, que seria ali a nossa Gilgal aqui da Europa, né? Onde tem toda uma estrutura já do ministério para ir avante na Europa, né?
Que benção. Bom Jesus está em peso aqui no chat, missionário. Muitos irmãos, irmão Paulo Jair, irmão Lourdes, irmão Tiago, meu Deus, tem muita gente aqui lá da Bom Jesus que estão aí dizendo que estão com saudade do Senhor e tal. Bênção de Deus. Se tiver alguma pergunta, pode deixar aí que a irmã Tainê vai nos ajudar ali. Que coisa extraordinária. Então Deus falou, Deus confirmou que o Senhor que tinha essa chamada e o senhor conseguiu toda a documentação. Foi fácil o senhor tirar essa documentação ou foi bem complicado? Não, na verdade, irmã Ivoneide, meu pai fez isso quando eu era uma criança. Eu já tinha cidadania. Olha, que Então, benção. Em 1990, meados de 1991, 2, meu pai se uniu com um primo dele e eles fizeram a cidadania nessa época, né? E eu era uma criança ainda, e isso aí me facilita. Para mim já tinha isso desde pequeno, né? Claro. Então, hoje em dia, com o Covid, está um pouco mais difícil se ir pelo consulado italiano, por exemplo, ali na frente do Hospital Mãe de Deus é o consulado italiano em Porto Alegre. Pelo consulado, fica mais burocrático, às vezes está demorando mais, e eles estão trancando um pouco devido a essa questão, né, desta doença aí que começou em 2020. Então, seria mais hoje em dia melhor vir para a Itália, e hoje em dia que está mudando um pouco este ano as regras da cidadania, que eles estão transferindo para os comunes, para as cidades da onde nasceram os antenados, para ficar mais simples os processos, porque era tudo centralizado em Roma. Sim. E isso dava uma dimensão muito grande e uma demora para os processos serem feitos. Então, eles estão capilarizando esses processos nos comunes para se tornar, a intenção deles é tornar mais fácil e mais rápido esses processos de cidadania por sangue, né? Sim. E o idioma? O idioma italiano? Sim, para comunicar lá. Por exemplo, vai um brasileiro para lá que não tem noção do italiano e tampouco o inglês. Como que... tem que ser falar italiano, estudar italiano, e nesse caso, ou consegue, que nem agora nós estamos aqui, podemos auxiliar naquilo que tiver dentro da nossa disponibilidade também de tempo, né? A gente não é que eu seja plenamente, a gente se comunica, eu trabalho no meio de italianos, converso, e a gente pode se comunicar, mas aqui é tudo italiano, né? Querer falar inglês aqui na Itália, em comune, não vai dar certo, né? É difícil, pode dar, mas aí não é muito assim, tem que ser falando italiano até para te respeitarem mais e poder saber como perguntar para ter as informações corretas. E aqui existe uma dificuldade um pouco nos atendimentos, porque não tem uma padronização de atendimentos. A cada comune muda, né? Isso é uma característica da Itália. Tu vai em um lugar, tem um procedimento. Tem a lei, que é geral para todos, mas às vezes a maneira de proceder e até de interpretar, às vezes, de alguns lugares é diferente. Né? Nessa parte da Itália é um pouco difícil, né? Quando você chega assim, tu não fala bem italiano, às vezes pode ser tratado um pouco mal, às vezes, depende da pessoa que ele atende. Então é importante, quem sente a chamada, o máximo possível é estudar idiomas, né? Se focar. Eu aprendi na nossa Heróis da Fé, né? Na nossa aula, nas nossas aulas, que tanto quanto a vida espiritual, se tem uma chamada transcultural, é você falar o idioma, porque tu pode estar ali fervendo, cheio do Espírito Santo, mas se não comunicar aquilo, é como se nada acontecesse. Então isso é algo muito importante de ter uma sistemática de aprendizado de idiomas para que consiga não só pregar o evangelho, e tem toda essa questão da vida comum que tu vai ter no país, né? Comprar, burocrática, né? Eu pensei que isso foi só na França, porque eu lembro quando nós estivemos lá, foi tão complicada essa questão. A comunicação tem que ser em francês, né? Então, claro que a gente não fala o inglês, mas algumas palavras a gente até consegue. Mas eles simplesmente se dão o direito de não responder, de não te dar atenção quando não se fala o francês, né? Interessante essa questão das culturas, da barreira da linguagem, da transculturação. Exato. O italiano ele é muito como o francês, o europeu em si, mas o italiano aqui ele tem uma coisa... para entender isso que eu vou falar, por exemplo, aqui os produtos que existe chamado Made in Italy. Os produtos italianos na Itália são mais caros que os produtos exportados. Porque se tem o pensamento, e também isso é uma lei,
que o que é nosso tem mais valor e mais qualidade. Se agrega mais valor e mais qualidade, por isso ele é cobrado a mais. E isso tu leva para todas as áreas da cultura e da Itália. Então, eles são centralizados no seu país, né? Sim. Como se aqui fosse o centro, né, de certa forma, do mundo, né? E se tu tá vindo de fora, é tu que tem que te adaptar e tu que tem que te esforçar e é tu que tem que falar o italiano, não é eles que têm Sim. que estudar o teu idioma, né? Eles têm Seria uma... essa a lógica? Sim, assim, sim. né? Eles têm uma supervalorização da cultura deles. Tudo que é deles é melhor, é isso? Exato. Ainda mais na questão de cidadania. Ah, tu vai ser um cidadão italiano e tu não sabe falar italiano, É uma ofensa, né? então. Hoje em dia, por exemplo, quem tem por sangue não precisa fazer a prova, mas, por exemplo, agora se eu solicitar da minha esposa a cidadania dela e ela, através do matrimônio, depois de 2 anos que está casado, e tem que fazer uma prova de nível B1, nível europeu B1, para ir passar por essa prova, com ali uma aprovação, vamos dizer, de uma nota aí 7, 8, para poder ser considerada uma cidadã italiana, né? A Hoje em dia questão tem uma prova. sim, a questão do casamento, do cônjuge, né? Antigamente se tinha que chegar no país e casar novamente. Hoje existe a consularização dos documentos, tudo. Não existe mais essa necessidade, né? O senhor chega lá e prova que a irmã Michele é sua esposa. No E, meu caso, eu fui no consulado aí da Itália, que serve como uma secretaria da Itália no país, é como se sim. chegasse aqui num comune, e declaro com as certidões transliteradas traduzidas para o italiano, juramentado, e Sim, também foi assim que eu fiz com as minhas filhas, e ali então o teu matrimônio ele é reconhecido também na Itália. E eles fazem uma certidão também do teu matrimônio, sim. que fica uma documentação ali centralizada em Roma, que mostra que tu é casado, né? Que valida essa Itália, ele entra, documentação. né, nos países que tem o Tratado de Haia, que fazem parte do Tratado de Sim. Haia, né? Sim, até na questão, por exemplo, de carteira de motorista, dá para fazer a conversão. E depois, que nem eu cheguei aqui, fiz a minha conversão de carteira de motorista, tem um tratado também de mais de 100 e tantos países, e a minha carteira passou a ter 10 anos de validade. Aí tu paga um valor aqui, nem, na época deu 100 e poucos euros, aí tu faz e aí a tua carteira passa a ser italiana, né? Eles Sim. entram em contato com o Detran no Brasil, já tem um acordo entre os países, e aí então tem uma conversão que a tua carteira de motorista se torna italiana. Certo. Nesses Então, o cônjuge, voltando um pouquinho, o cônjuge, então, após 2 anos de estar aí, pode se solicitar, então, a cidadania também. Isso. Porque não é automático, né? O senhor a pessoa casou e já pode adquirir, não é assim. Isso, era automático na década de 80 e 90, começou a mudar porque havia um comércio de casamentos falsos. Então as pessoas se casavam, né, e pagavam $5.000 por casamento. Acho que trancou a conexão. Vamos aqui ver quem está conosco enquanto volta aí ao normal. Temos muitos irmãos, que maravilha. Pedimos que os irmãos deixem o seu like, divulgue, vamos compartilhando essa programação maravilhosa. O irmão Rodrigo aí nos dando muitas informações. Voltou? Que Voltou. benção. Pode continuar então. Isso, então eu não sei até onde que a irmã escutou ou ficou, é que existia um comércio de casamentos falsos. Sim. Pode Então seguir as daí. leis foram se tornando mais rigorosas com o tempo, né? Por isso esse rigor que tem hoje em dia por causa disso, né? Um dos motivos, né? Sim. E isso também nos Estados Unidos acontecia muito. Eu lembro, né, que as pessoas queriam morar lá, então casavam, pagavam para casar e tal. Então, e daí teve essa mudança, então, e agora é os 2 anos que a pessoa tem que esperar para poder adquirir. Então, o cônjuge adquirir uma cidadania de direito pelo... Além de fazer uma prova e ter que saber o italiano, né? Fazer uma prova por uma faculdade, ser avaliado e fazer um juramento, né? Olha aí, muito... E aí então, se torna um cidadão. E a cidadania aqui por tempo é 10 anos. Sim. É um país bem forte nisso aí. Sim. E a questão do emprego, irmão Rodrigo? A questão do Emprego- emprego, da mão de obra. Sim.
Não tem emprego, irmã Ivoneide, tem, mas muito empregos assim, que nem eu estou trabalhando na limpeza, né? Tem, então aí tudo aqui é um curso que tu tem que te qualificar mais. Sim. Aqui nessa região também pode se trabalhar em fábricas, se chamam Fabro, né? Pode trabalhar como hidráulico, irmãos que trabalham em serralheria, que tem muita necessidade. Uma das profissões hoje em dia que seria muito interessante aqui são na parte da informática. Por exemplo, de cursos de web designer, de informática, tem 130 mil, precisa de 130 mil vagas, e ano passado só foram colocados 25 mil pessoas a trabalhar. Então, existe um buraco, um vazio Sim. nessa parte da informática, pessoas que são especializadas nessa parte. Existe aqui na Itália um campo muito grande de atuação, né? Quem sabe falar o inglês também, o italiano, tem a Fiat, né? Então, existe oportunidades boas de emprego, depende da sua qualificação. Claro. Né? Então, aqui no meu caso, para trabalhar como assistente social, eu teria que fazer eu vim com os documentos, na verdade, que deu a pandemia, eu acabei não conseguindo fazer. E aí, validar o curso aqui, talvez tenha que estudar mais um ano para ser como assistente social. E a diferença aqui também é que a disparidade de salários não é como no Brasil. Aqui, às vezes, trabalhando na limpeza, ainda que, né, Sim. suando a camiseta e ser um trabalho que talvez não tenha um status tão grande, Com mas certeza. muitas das vezes se ganha igual um enfermeiro, igual um policial e até mais que um assistente social, É mesmo. na minha profissão. Que coisa. Por que esse disparate? Assim, que no Brasil, assim, claro que primeira coisa que se vê assim, é um status. A pessoa tem, Sim, tem uma um formação, Sim. já tem um status, né? E depois a questão Sim. salarial também. E por que aí tem Sim. essa diferença? Não tem uma disparidade salarial tão diferente, até devido, eu acho, pela questão econômica ser mais equilibrada, né? Então, depende do número de horas que você faz. Na minha profissão, por exemplo, eu ganho por hora. Às vezes você alcança um salário de um enfermeiro, claro que Sim, se esforçando muito mais, dedicando mais tempo, claro. mas acaba em alguns momentos, se equiparando isso, né? Então, isso é algo que tem interessante, assim, não só na Itália, eu acho que em toda a Europa, né? Depende do lugar. E aqui, Verdade. o custo de vida é um pouco mais alto, por exemplo, com comparação com Portugal, né? E aqui tu é o dobro quase das coisas que Portugal, sei porque eu viajei para lá também. Sim. Então, aqui se ganha mais, mas também para tu viver também em si. Hoje o litro da gasolina tá quase 2 euros, tá 1,86, Aham. né? Então Sim. é um nível de vida bem alto por isso que as pessoas acabam. Mas trabalho tem, resumindo, bom se a pessoa ter uma formação, fazer uma Claro. leitura desse cenário de áreas que precisam e vai estar mais bem posicionada e mais bem paga. Sim. Né? E o salário médio, o salário mínimo, porque sempre tem um salário Não tem base. salário mínimo, Oi? né? Mas não tem salário mínimo na Itália. Ah, não tem? Não é Não, estipulado? cada profissão tem uma base de horário salarial. Por exemplo, aí um médico aqui ganha em torno de 2.100 euros a 2.800, né? Um assistente social ganha de 1.300 euros a 1.600, depende da experiência, onde ele está trabalhando. Até 800 euros pode ganhar, Mas é às vezes, muito depende se é pouco, novato, é muito pouco. quantas horas ganha, entendeu? Então, não tem um salário tão alto e não tem, às vezes, um salário tão baixo. Né? Claro, na profissão de adetopolicia, não ganha bem a hora. Sim. Mas se você faz bastante horas, tu acaba acumulando um salário, vamos dizer assim, normal, entre Sim. aspas, né? Qual tipo de profissional que tem um bom salário, que dá para dizer que ele ganha um excelente salário? São hidráulico, eletricista, parte da serralheria, Olha. a pessoa que também sabe trabalhar com aquele chapeação de carro, que é o carroceiro, que chama aqui, com martelinho de ouro. Essas Sim. profissões onde você vai, eu acho, no mundo, até Estados Unidos. Aqui também tem. Aqui faz um curso só, tem que saber o italiano, se qualifica naquele curso e pode trabalhar, né? Mas o curso mais indicado que eu indicaria, que até, no caso, se eu conseguisse fazer, Sim. seria essas questões de informática, Claro. que nem usar uma expressão essa gurizada de hoje, né? Tem mais facilidade nessa questão de fazer sites, de Desenvolver. trabalhar com a parte ali mais técnica Sim. da computação, né? Isso aí aqui precisa de profissionais assim, né? E aqui é muito mais, a minha leitura, o italiano, ele é muito menos entende muito menos de tecnologia que o brasileiro. O brasileiro é muito mais, assim, de Sim. tecnologia,
O italiano já é mais tradicional, né? Ah, é? Olha, É. que interessante. Aqui uma pessoa que tem esses conhecimentos assim pode se dar muito bem. Muitas vezes nós temos uma ideia, né? Olhamos para a Europa, olha, Europa, Estados Unidos. Eu estava conversando, tem uma advogada que nós mantemos contato lá nos Estados Unidos e o pastor Remy estava até, também por necessidades de Heróis da Fé, e o pastor Remy estava nos passando que os Estados Unidos, o profissional, ele foca naquela área, ele não tem conhecimentos gerais. Se ele é um advogado, ele vai se especializar, ele vai a fundo, ele vai ser um excelente profissional, mas não sabe nada de conhecimentos gerais. Saiu daquela área ali, eles são uma negação. Eu achei muito interessante isso, aquela informação, e agora o senhor também falando, né? Essa questão da Itália, isso é muito, muito interessante, realmente. Sim, é verdade. Aqui o povo tem mais idosos também. Sim. Né? Até que está um pouco menos avançado na minha leitura, e não só a minha, que o Brasil, né? Tem acompanhado um pouco também essa parte, assim, na parte digital. O Brasil, ele é muito mais perto dos Estados Unidos, por exemplo, avançado do que a maioria do mercado aqui, eu acho até europeu, né? Sim. O que mais chocou o senhor quando chegou aí em Portugal? Na Itália? Mais chocou. Isso. O que foi assim Forma que positiva deu um ou impacto? negativa? Mas tanto positiva como negativa. Negativo, entre aspas, é que eu já sabia que iria enfrentar, quando a gente sente essa falta da igreja, a batalha, o mundo espiritual, né? Aquela hostilidade do mundo espiritual, não sei como transferir isso em palavras, né? Então, seria sentir um recomeço, aqui a gente começar um trabalho, o peso da responsabilidade de ser um missionário, Sim. né? De se frustrar, de não dar certo, tudo isso, né? Que a gente ainda luta contra, na verdade, né? E Sim. essa responsabilidade e a batalha espiritual, a falta dessa comunhão com a igreja, no geral, também, né? Claro. E depois algumas experiências, assim, que a gente sente nessa questão, né? A gente pensa assim, italiani tutti buona gente, né? O brasileiro, principalmente o que tem o direito à cidadania italiana, não conhece, na verdade, como é a Itália e não conhece como é o italiano. Né? Então, a gente chega aqui, as pessoas são mais secas, mais fechadas, menos simpáticas. Você, às vezes, sofre um pouco de um racismo cultural, né? O orgulho europeu, né? Quando você precisa de um serviço ou fazer alguma coisa que precisa de alguém e talvez não sabe se expressar, te tratam como, por tu não falar o idioma, te tratam como se tu fosse um homem da caverna, né? Sim. Quase tem que, aqui, falar, né? Uga, né? Aquela coisa. É como se tu fosse um QI mais baixo por não falar perfeitamente a língua, né? Então, isso aí tudo quem vem de outro país enfrenta. Talvez até as pessoas que vão para o Brasil aí, vêm do Senegal, Haiti, também muitas das vezes enfrentam isso, às vezes até no Brasil em algumas partes, né? Exatamente, porque eles vêm, eu acho até interessante, porque eles são formados, a maioria deles tem nível superior, mas eles são menosprezados pelo fato de eles não saberem comunicar, isso é impressionante. Exatamente, por não saber comunicar, querendo ou não, tem a questão racial por trás também um pouco. É verdade. Tem uma pergunta aqui no chat. Pode perguntar, Matheus. O pastor Carlos Aníbal pergunta: e nos cultos, como é o louvor em italiano? Tem hinos espirituais próprios dos irmãos italianos? Tem, na verdade, esses hinos gospel que tem hoje em dia, que tem americanos, tem também em italiano. Tem igrejas cristãs aqui, tem hinos já traduzidos, né? Com Grande És Tu, todo esse inário. Tem uma harpa cristã aqui, que é um inário mais de uma igreja da Assembleia de Deus da Itália, que é mais pela pentecostal, né? Tem também um inário dessa parte aí, e a gente se esforça, né? Na verdade... A Michelle já voltou, né? Estou escutando a voz dela aí. Dá para escutar tudo, ela acha porque não tá aparecendo, não tá escutando. Né? Pode aparecer aí, Michelle. Eu falei para ele. A digitora aí, olha. É que eu tava falando para ele que o que não tem aqui é aqueles hinos que a gente chama assim, hino de fogo. Que na verdade eles estão estimulando a tua carne. Tem que ter
Por exemplo, aquela frase, quando você pregar o evangelho europeu, traga água no copo europeu. Uhum. Vamos dizer assim. Tu Que a gente querer chegar aprende aqui na escola começar a de dar um monte missões. grito, na cambalhota, Aham. Não, eles querer gritar assim, falar para as Uhum. pessoas. Até em Portugal é assim, os irmãos sabem, né? Sim. Aquilo ali acaba afastando as pessoas, bota a mão no ouvido, acha que aquilo ali vai. As pessoas são uns ignorantes, para que gritar, Uhum. né? Então existe eles gostam de estudo, ouvir a pessoa ter um entendimento daquilo que está sendo falado. É uma característica do europeu em si, né? São mais Sim. calculistas e racionais Aham. e menos emotivos Sim. na sua expressão de adoração a Deus até, né? Até os Aham. cristãos, né? Eles são muito racionais, né? Que O europeu em si é interessante. mais, né? O Eles italiano ainda é um também pouco são- mais assim apaixonado assim para falar, fala alto mesmo. Uhum. Quando se converte, foi numas igrejas aqui também, eles oram, falam em línguas alto, mas mesmo assim tem uma cadência diferente Uhum. do que um culto nosso aí brasileiro ou aí de uma igreja latina, né? Tem uma maneira diferente assim de Uhum. eles podem se escandalizar de ver um culto assim de uma liberdade, às vezes, mas esse é algo de Deus, não tem como parar, mas eu digo Sim. algo assim que, né, que de repente querer forçar alguma coisa dessa maneira assim é algo que existe uma barreira, né? Tem que ser algo bem que Deus tem que estar agindo ali naquela situação, né? O que a gente pode ver, assim, que Deus, ele, claro, ele dá estratégias. E o missionário, quando ele vai para outro país, que é uma outra cultura, ele tem que buscar em Deus a conhecer e aplicar aquilo que não é contrário à palavra de Deus, né? Eu acho bem interessante. Estava lendo outro dia a biografia do... agora me fugiu o nome dele. Eu sei que ele é um dos heróis da fé. E quando ele foi pregar na China, ele, inclusive, ele deixou até, começou a usar aquela... Oi? Hudson Taylor? Isso, Hudson Taylor. Ele passou a viver como os chineses, né? Então, porque aquilo ali não ia influenciar na salvação. Simplesmente ele se transculturou, né? Desceu ao nível deles para poder... Algumas coisas, né? Oi? Não é exatamente, é entender assim que a leitura de sociedade da mente deles, a educação e a visão que eles têm do evangelho não é a mesma que a nossa. Sim. A formação da escola deles é diferente, a visão de mundo é diferente, a visão de religião é diferente. Eles vêm de uma igreja católica, né? Sim. Eles perguntam o que é o cristianismo, o que é ser evangélico, eles perguntam qual é a diferença. Mais de meu colegas minha do trabalho já me perguntaram. No turismo, quando eu já falei de Jesus para italianos, me perguntaram, tá, mas qual é a diferença? Né? E para eles o cristianésimo, que é o cristianismo, é o Sim. catolicismo. Né? E aí tu tem que, às vezes, começar a explicar ali a partir lá da reforma, do protestantismo, e Sim. aqueles que conhecem um pouco mais de história vão ir entendendo, porque também já conhece que aqui tem as igrejas luteranas, que já tem há mais tempo também, mas mais a questão da igreja pentecostal, que já é um pouco menos conhecida. Aqui só 0,3%, segundo algumas pesquisas aí que eu já vi na internet, são de igrejas pentecostais na Itália. Né? Sim. Então é um público ainda bem pequeno e um pouco... A professora de religião das nossas filhas, por exemplo, perguntaram o que é a igreja pentecostal para a Michele, né? Então não existe assim... Foi uma bênção, né? E foi uma benção, ela foi bom, que deu para explanar e deu uma Claro. oportunidade de pregar também, né? Porque aí elas veem que as gurias conhecem a Bíblia. e Isso. dão Pode falar mais Que alto, aí ela Michele? viu Pode falar mais alto? Pode falar, a Michele aparece na tela. Não, que eu tava falando para eles que a professora essa das gurias de religião é bem aberta Sim. para, né? Ela estudou e ela leva a sério. Eu senti que ela quer conhecer a verdade. Aí ela me perguntou como é que era. Eu expliquei para ela. E aí ela sempre, dessa vez que a gente conversou, ela sempre procura dar oportunidade para as duas para falar assim, né, da fé delas, porque aí porque o que eu percebi na aula de religião, até por isso a gente fez a opção de não tirar as gurias Sim. da aula, né, de religião. Ela ensina a Bíblia, ela pega assim a história de Abraão, sabe? Ela vai explicando a história de Abraão. Hã? Aí a Maria está dizendo, hoje teve aula de religião, a professora explicou sobre a história de Moisés. Ela pega trechos bíblicos e ensina as crianças. E aí as gurias conhecem essa história e participam bastante. E a professora dá trela para ela, né? Claro. E aí as gurias, claro, gostam bastante. Mas Mas eu vejo que os italianos, eles têm
Eles não conhecem. É ignorância, assim, no sentido de não conhecer nada, né, da linhagem da nossa. Tanto que eles se surpreenderam até quando a gente foi querer colocar as gurias na aula de religião, né? Porque eles não têm noção. Essa semana, por exemplo, eu tive uma experiência que era carnaval aqui na Itália. É ainda época de carnaval aqui na Itália, vai terminar agora. Tem carnaval na Itália, meu Deus, misericórdia. Mas é outra proposta. É mais assim, é uma coisa tipo medieval, sabe? Eles usam É uma máscara, é mais teatral. Não é a nossa visão que Sim. explora essa questão da E sexualidade. também é mais para as crianças do É mais carnaval. para as crianças. Para as crianças colocarem fantasias de animal. De animal, Disso, de daquilo coisa. outro, é. Uma coisa assim. Comerem doces e tem essa visão mais desse abordagem. Né? Mas aí eu tive uma experiência, assim, tem uma criança ali que é uma italiana, né? Ela gosta muito da Isabela, a mãe e a filha dela também gostam bastante da Isabela. E estão sempre convidando coisas, sabe? É bem delicado, assim. Ai, deixa eu levar tua filha pra lá, deixa eu levar tua filha pra cá e não te preocupe, eu cuido dela. Eu sei que eles não, Sim. assim, né? São umas pessoas que têm uma moral, tudo, né? Mas, né, irmã Ivoneide? Não posso largar ela, assim. E aí eu tô sempre dando uma desviada dos assuntos e não deixando ela ir, né? E aí agora teve mais uma, essa do carnaval, e elas, ai, deixa eu levar ela pra ir. Aí eu disse pra Isabela, explica tu, Sim. que a nossa família é cristã. Aí a Isabela falou, a gente é cristã. Mas eu eles disse, dizem que o carnaval é uma festa cristã. cristã. Meu Deus. Porque tudo tem essa ligação. Sim. E aí ela dizia assim, argumentava comigo, mas nós também somos cristãos. Argumentava com a Isabela e eu, né? A gente Sim. também acredita na Bíblia. Eu acho, me dá Meu sabedoria, Deus. né? Olha só o comentário que o pastor Leandro Dias colocou aqui no chat. Que lá na Bom Jesus é uma realidade totalmente fora do normal. É um campo missionário dentro de Porto Alegre. E ele colocou assim, ó, seguidamente se ouve uma oração lá na igreja, né, na Bom Jesus, dizendo, Senhor, abençoa teu servo Rodrigo Sica lá na Itália. Este povo, aí ele diz, este povo nunca vai te esquecer, meu querido companheiro. Ah. Glória a Jesus. Isso aí tocou o coração agora do pastor Rodrigo Glória Sica. a Jesus. E da Michele. Oh. É verdade, que coisa. Não é uma realidade que o pastor falou mesmo. É inacreditável que aquela igreja que tenha, que aquilo ali é Porto Alegre, né? O contexto ali, as coisas que acontecem ali é realmente um campo missionário, né? Deus preparou bem eles para levar para onde eles Não, estão a hoje. Michele enfrentou alguns campos missionários ali na Ilha do Pavão também, claro, que agora, né, não vamos ter tempo para comentar, mas daí na sequência, porque vai daqui a pouquinho vir ali o link, mas ela também pegou ali um desafio na Ilha do Pavão, né, que foi outro campo missionário. Vai, pegou Qual bem é o mais aquela época fácil? das guerras, né? Qual é o mais fácil? É a Itália ou é a Ilha do Pavão e Bom Jesus? É que a Ilha do Pavão era, claro, muita violência, mas também um contexto de muita miséria, Sim. né? A Bom Jesus tem essa questão mais das facção, enfim, né? Mas tu vê muita família estruturada ali, né? Sim. Diferente. Não, exatamente. Os próprios irmãos ali, tudo tem comércio, tudo Cheio de é gente. empreendedor, é Na diferente. verdade, a maioria são pessoas trabalhadoras, muita gente cristã e uma minoria que acaba estragando o bairro, muitas das vezes. Sim. E a Ilha do Pavão também teve as enchentes, né, irmã Michele? A irmã Michele pegou bem uma época que deu uma guerra ali na Ilha do Pavão, lembra, Michele? Que fechava. Bem na época. Aham. Algumas experiências. Bem, eu nunca vou me esquecer. Chegar as mães gritando. Ai, meu Deus do céu. Eu bem normal, né? Ali na creche. Aí chega as Tocaram mães fogo em gritando. casa. É guerra! Com uns pedaços de pau, assim. Misericórdia. E começaram a me falar, cuida das nossas crianças. Aí eu liguei para a SMED e disse, olha, elas me disseram, é guerra aqui, cuida das nossas crianças. Aí eles não sabiam me dar uma direção, né? Aí quando vê, começou tiroteio e um monte de Meu coisa lá. Deus. Mas no fim, Deus Deus usou aquilo ali porque acabou sendo um testemunho da escola para a Secretaria de Educação, porque eles disseram assim, olha, eu me surpreendi elas dizendo para te cuidar das crianças, vocês, né, a escola cuidar das crianças, porque
normalmente quando dá esse tipo de conflito nos bairros, a reação das mães é querer levar os filhos com elas, Meu né? Deus. Não deixá-los. Né? Leva pra guerra também. E Coisa aí elas tremenda. quiseram deixar ali na escola com a gente. Bah, que coisa, né? Foram vários desafios, né, Michele? E a enchente, Michele? Enchente aí já era uma coisa muito triste, né? Eu lembro quando Deus baixou a água, nós fomos lá com a irmã Michele e tinha um rastro no chão, lembra, Michele? Que a gente não sabia se era de cobra ou se era de um lagarto, que bicho era aquele que andou. Eu sei que era grande aquele rastro. Não, e as irmãs, assim, Ai, que Deus horror. Deus levantou umas irmãs guerreiras ali, fiel. Eu sou grata a Deus todo dia pela equipe ali que tinha, porque era um trabalho muito além de tu ser professora, ser uma educadora, né? As irmãs pegavam junto, elas não tinham nenhuma obrigação de limpar uma escola, por exemplo, depois da enchente, elas iam, né? Porque quanto mais rápido fosse feito o processo ali, melhor eram as condições de a gente poder receber as crianças de uma vez, né? Claro. E a gente pegava a escola com um rato, com... Aranhas gigantes só- nas paredes. Meu Deus. Grata também, eu sou ao pessoal da equipe de manutenção. Eu sempre pude contar, né, com os irmãos para... Dá certo. E agora me veio assim também. E que, quando a gente pedia voluntários na igreja, nesses momentos de enchente, sempre ia os irmãos da Bom Jesus. Olha aí. Sempre. Muito antes da gente ir para lá, né? Que coisa linda. Então agora nós já vamos, 13 horas nós voltamos, aí você procure por programa Heróis da Fé. Voltamos em seguidinha. Obrigado a todos pela audiência. Ajude a compartilhar e divulgar essa programação, que nós vamos continuar aí com o irmão Rodrigo e a irmã Michele até 13 horas e 27 minutos. Paz do Senhor. Continua o programa.